Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o curso que foi realizado no dia 10 de 2022, que a gente fez pela plataforma do Google Meets. Então, algumas pessoas elas estavam dizendo para eu gravar porque é um conteúdo interessante e vou disponibilizar aqui o vídeo para vocês, para quem quiser, né, assistir e aprender o que foi disponibilizado lá no curso. Mas antes, por favor, não deixa de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo aí com outras pessoas para ajudar, né, a divulgar esse conhecimento aí para outras pessoas e facilitar assim o processo das pesquisas. Então, valeu aí e vamos embora lá pro vídeo aí que vocês vão ver agora o curso. Então, vamos lá, né? A gente vai falar aqui sobre Prospecção 2.0, que aí esse curso ele já aconteceu, eu me lembro que o Lucas participou e ele sabe basicamente como é, né? Então, o que é que a gente vai aprender? A gente vai aprender hoje aqui nesse curso a fazer busca de patentes e também de artigos. Aí a gente vai ver o que são bases de dados, como fazer busca de patentes e pesquisas bibliográficas. Mas antes de tudo, de a gente falar, né, sobre começar a iniciar, a gente tem que entender o que é prospecção. E essa definição ela fala bem interessante a ideia, né, da prospecção. Então, o que é prospecção? Ela é basicamente a sondagem, métodos ou processo que busca descobrir ou investigar algo numa determinada área, como por exemplo, a prospecção de cliente, de negócios. A prospecção ela é na verdade o que? Uma análise minuciosa que é feita através de técnicas especializadas. E é isso que a gente vai aprender. A gente vai aprender hoje essa técnica, a técnica de prospecção para patentes e artigos. E nós vamos falar com detalhes que muitos não falam aí, né? De como é que você pode fazer buscas, né? De artigos e de patentes de formas certeiras, com que vocês vão conseguir assim chegar no seu objetivo de achar as respostas das suas dúvidas, dos seus questionamentos, do que vocês realmente estão pesquisando ou estão procurando nas patentes e nos artigos. Mas existe três etapas que estão envolvidas na execução de uma pesquisa científica que elas são de extrema importância. E a prospecção ela tá para ajudar. Por quê? Vamos lá. Como é que um projeto de pesquisa, como a pesquisa ela é executada, né? No caso, como acontece na pós-graduação? Basicamente, como é o ciclo da pós-graduação? Basicamente tem que acontecer esses três fenômenos aqui, ó. Primeiro esse, segundo esse e terceiro esse. Então, basicamente, a pós-graduação, quem for fazer mestrado, quem for fazer doutorado, tem que seguir esses três caminhos aqui que são fundamentais. Primeiro, qual é o primeiro passo? É o projeto de pesquisa. E o que é o projeto de pesquisa? Ele é onde você vai escolher o tema, onde você vai colocar a justificativa, a metodologia e cronograma. E o projeto de pesquisa serve para quê? Quem é que poderia me dizer aí? Para que serve o projeto de pesquisa? É meio que o planejamento que você vai fazer, né? Exatamente. Ele é o direcionamento, né? Quais são os passos o passo a passo que você vai seguir, né? Para conseguir chegar em um determinado objetivo. Ou seja, conseguir assim executar a sua pesquisa. Então, esse é o primeiro momento que eu vou planejar como é que aquele meu trabalho vai ser feito. E eu vou destacar aqui duas coisas importantes. Quando você faz uma pesquisa, você tem o que? Referências preliminares. São o quê? São referências que são de extrema importância para o seu trabalho, ou seja, aquelas que falam pontos importantes. Então, você conhecer elas é muito importante. Mas a gente sabe o quê? Que tem vezes que a gente faz um projeto de pesquisa o quê? Bem rápido, né? Faltando um dia, 2 dias para submeter o projeto. Aí tem toda aquela correria, aí você tem vezes que fica até perdido. O que é que fala daquele tema? Então, conhecer as referências preliminares é muito importante. Aí agora a gente vê na segunda etapa de um projeto de pesquisa, da execução de uma pesquisa, que é a pesquisa em si, ou seja, é a execução dela, que é você ir lá fazer experimento, coletar os dados, interpretar, e aqui vem agora duas etapas que é muito importante que vocês que for fazer, que faz iniciação científica, que faz mestrado, doutorado, vai precisar também fazer, que é o quê? Que é a elaboração do texto e a redação. E para você elaborar um texto, você vai precisar de quem? Disso aqui, de referência. Mas não irá ser mais referências preliminares. Irão ser referências que você
vão ter que encontrar ao decorrer do tempo da pesquisa que vocês fazem para conseguir identificar qual a interpretação que eu posso tirar daquele resultado. E também no final é a redação, né? A redação, no caso, é um material escrito que você tem que entregar para o comitê, para a banca que vai avaliar ou para o órgão de fomento. Então, essas etapas aqui são fundamentais você ter o quê? Referências, ter artigos, ter patentes que vão ser um arcabouço para vocês conseguirem assim defender o ponto de vista que vocês conseguiram identificar na interpretação dos seus resultados. E a terceira etapa e última, e a não menos importante, né, vamos dizer assim, é a comunicação, que é o processo onde você vai defender em público o quê? O que você analisou da sua pesquisa. É basicamente a socialização do resultado, ou seja, você vai divulgar seus resultados para o mundo, para as pessoas entenderem o que foi que você fez e qual foi a contribuição do seu trabalho para a pesquisa. Então, entender esses 3 pontos é muito importante. Por quê? Porque a gente vê, olha, que em 2 momentos, ou seja, é muito importante a gente ter o quê? Ter material escrito, como artigos, patentes, e a gente saber identificar como pesquisar eles são fundamentais. E agora a gente vai entrar no processo de como procurar artigos científicos. Então, como procurar artigo científico? Basicamente, existe essa rodinha aqui, que ela explica bem como é que é o processo da procura de um artigo científico, que a gente pode dividir ela em 5 etapazinhas, que é a busca nas bases de dados. As bases de dados é você ir lá fazer a busca, né? E quais são as bases de dados que a gente tem? Nós temos Web of Science, Cielo, Google Acadêmico e entre outros. Depois, qual é a etapa que vem da minha pesquisa? É a classificação dos resultados. Como é que acontece isso? Eu vou lá, eu quero dizer assim, olha, eu fiz a busca por alguma palavra X. Procurei sobre impressão 3D. Mas eu quero só artigos que seja de 2010 até 2022. Então, isso aqui é a classificação do meu resultado. Eu vou classificar, vou separar ele do formato que eu quero, né, das delimitações que eu coloquei. Terceiro é uma seleção para leitura, ou seja, desse resultado que eu obtive aqui entre os anos de 2010 e 2022, eu vou ler. Vou fazer uma leitura o quê? Uma leitura rápida. E através disso eu vou conseguir achar um refinamento. Mas o que é isso, Igor? Refinamento? O refinamento de quê? De palavras. Ou seja, saber se será que essa palavra que eu coloquei impressão 3D, ela realmente trouxe as informações que eu queria? Por quê? Quando eu fizer a leitura, eu vou identificar novas palavras que eu posso ir adicionando na minha pesquisa, né? Na minha busca na base de dados e assim refinar ainda mais. Então, o processo de pesquisa de artigo científico ele segue esse fluxo, onde você vai lá pesquisa, você classifica em um determinado critério que você selecionou, faz uma leitura rápida, vê se aqueles artigos estão num formato que vocês estavam procurando, né? Se era realmente aquilo. Aí vai fazer esse refinamento e aí a gente vai para a busca dos artigos. E seguindo essa linha de raciocínio, foi isso que nós, né, eu e o Jabson, que trabalhamos junto desse trabalho aí, então, utilizando a metodologia de prospecção, a gente conseguiu fazer esse artigo científico aqui do trabalho de Jabson, da dissertação dele. E Jabson vai falar um pouquinho assim da história, de como foi que aconteceu esse trabalho, bem brevemente. Jabson, é contigo aí. Bom dia, pessoal. Eu não sei se todo mundo me conhece, né? Mas então, como o Igor já adiantou, esse trabalho aí, esse artigo a gente fez ano passado. Na verdade, a gente publicou ano passado, né? Mas começamos antes da pandemia. Porque a proposta inicialmente era falar de um grupo de doenças, só que nós submetemos, né, inicialmente com esse grupo de doenças, doenças negligenciadas, mas como o resultado da busca era bastante expressivo, em termos de quantidade mesmo, aí o revisor, inclusive, sugeriu que a gente afunilasse, né, para um grupo de doenças menor, né, 3 doenças, e a gente realizasse uma discussão mais aprofundada. E vocês, inclusive, podem passar por situações desse tipo, né? A gente planeja a revisão de um jeito, só que depois precisa ajustar alguma coisa para
se adequar à revista. Então, como o Igor falou aí, esse artigo ele foi submetido a uma revista específica voltada para patentes. E essa revista, ela tem algumas seções, por exemplo, ela tem uma seção lá no final que é de opinião do especialista, né? Onde a gente pode se manifestar, né, de uma forma um pouco mais abrangente, né, e colocar as nossas impressões, as nossas percepções. O Igor colocou aí esse quadro aí do lado, isso foi justamente a estratégia de busca. Ele vai mostrar mais na frente nos slides, mas pronto, o Igor deu um zoom, ficou melhor, né? Ele utilizou aí uma plataforma, e também vai ser mostrado mais à frente, né? Ficou bem refinada essa busca, né? A gente utilizou algumas expressões ligadas ao sistema de liberação, e também, né, não sei se vocês já viram algo sobre patentes, alguma coisa sobre a teoria e tal, mas o que acontece? Patente tem um problema, né, quando se trata de busca, que mundo afora, né, quando alguém vai escrever, né, vai redigir uma patente, geralmente se coloca mil e uma coisas. E muitas coisas, como a literatura de patentes é muito diferente da de artigo, a gente não precisa nem apresentar testes, né? Não precisa apresentar, sabe, evidências, né, diferente de artigo, né? Mas o que acontece? Quando a gente vai fazer busca de patente, muitas vezes a gente coloca uma palavra e a patente que aparece não tem nada a ver, o resultado da busca, né? Muitas vezes algumas patentes não tem nada a ver com aquilo que a gente quer procurar. É diferente de artigo. Isso acontece muitas vezes porque o inventor, né, ou quem escreveu a patente, né, apenas coloca aquele nome ali, né, como uma tentativa de ampliar a proteção daquela tecnologia. Então, quando a gente vai escrever algum artigo, alguma coisa desse tipo, o trabalho a gente sempre fica mais moroso, né, mais cansativo, porque a gente tem que ter esse trabalho a mais de ter que ficar refinando, né, essas patentes por causa disso. E aí, nesse caso, como foi uma busca de patentes, a gente utilizou algumas estratégias e definiu algumas coisas. Então, por exemplo, a gente disse, não, a gente só vai considerar patentes sobre esse tema, né, se a patente ela trouxer, por exemplo, algum teste, trouxer em algum lugar algum comentário a mais sobre aquilo que a gente está pesquisando, no caso, as doenças que a gente estava trabalhando, né? A gente teve que estabelecer isso, porque, como eu disse, né, a gente se deparou muito com esse problema de, vou fazer uma busca, né, na literatura de patente, só que algumas patentes, né, ou até a maioria que aparecia, né, apenas só citava a doença uma vez ou algo do tipo. Então a gente precisava estabelecer um critério para eliminar, né, ou deixar aquela patente na nossa análise. E também descrever esse critério na metodologia. E aí, essa estratégia que a gente utilizou, né, combinar, né, o nome a doença, o nome do vetor da doença, os termos ligados à tecnologia que a gente estava estudando, né, o nome de alguns fármacos, e utilizar esse item 4 aí, que são chamados kind codes, né, que eram expressões ligadas também ao sistema de liberação e tal. Isso ajudou bastante a refinar, né? E a partir daí, realmente, a gente foi lendo patente por patente para eles dizer, não, essa patente entra, essa patente não entra, né? É semelhante também, A busca existe de alguma artigo, né? É isso que é bem existe semelhante. alguma semelhança com os artigos, só que no caso de artigos é mais fácil, Bem porque mais fácil, é. você segue uma linha, né? Se você falar de uma determinada doença no título ou no resumo, então provavelmente aquele artigo é sobre aquele assunto, né? Só que em termos de patente nem sempre é assim, né? Para não dizer geralmente. Aí, Exatamente.
E Aí, pelo que vocês podem observar aqui pela imagem, olha só a quantidade de palavras que foram utilizadas, né? E no final de tudo, né, a gente fez a busca por essas palavras e olha o resultado que teve. O total foi 205 patentes, né? E a gente teve que ler patente por patente e saber, né, se ela realmente estava falando sobre esse tema. Pode é, continuar, Jobson. aí a próxima tela é o que, Igor? Aí, eu coloquei realmente só essa tela aqui para a gente falar do artigo. Pois é. Aí essa estratégia de busca aí, ela tá como material suplementar. E É, da sim, metodologia é um dos pontos mais importantes, na verdade, né? Talvez o pessoal passe batido, mas é um dos pontos mais importantes. verdade. Ah, Saber fazer essa busca é a forma mais, assim, mais fácil, eu diria, de trabalhar com isso, porque você consegue, assim, afunilar, né, muita informação que poderia estar perdida ou passar despercebido e você conseguir acertar mais. Mas, como o Jobs falou, né, tem todo esse problema da pesquisa da patente, porque o pessoal quer proteger. Porque para que serve uma patente? Ela serve para proteger você e você ter, você ter prioridade, segurança né? jurídica. Segurança jurídica, para você, assim, Garantir conseguir... para garantir um monopólio temporário Exatamente. e territorial, né? É, do dinheiro investido, em relação ao dinheiro que foi investido, né? Naquela tecnologia, no caso, se você for uma empresa, né? Se você for uma empresa, principalmente se você for uma empresa, na verdade, porque as empresas elas investem em tecnologia e aí uma patente é a forma de você garantir o monopólio daquilo ali por algum tempo, né? E num país ou em alguns países, por exemplo, e para obter esse monopólio temporário, né? E ele serve justamente para você obter retorno daquele dinheiro investido, né? Pronto, então basicamente a gente falou aqui como foi esse processo da metodologia. Por essa imagem aqui, eu acho que vocês conseguiram identificar um pouco como foi a nossa busca, né? Como é que faz para você fazer. Eu trouxe aqui só para a gente ter uma visualização, mas a gente vai entender a partir de agora de como é que se faz essas buscas passo a passo, tá? Então vamos lá. Então, como fazer busca de pesquisa de artigos, né, na internet? Então, primeiro a gente vai falar aqui de artigos, vai começar a falar como fazer busca de artigos, e no final eu mostro na prática como a gente fazer a busca de patentes. Mas antes eu vou querer que vocês aí que estão presentes, é uma atividade, né? Vocês com certeza têm um tema de pesquisa. Quero que vocês vão pensando ao decorrer do tempo aqui que a gente vai, que eu vou ensinando algumas coisas, que vocês peguem 3 palavras-chave do seu tema. E vocês vão, mais na frente eu vou explicar o que é uma palavra-chave, e vocês vão entender. Então, você pega o tema de vocês e vocês pensam em 3 palavras-chave que a gente vai utilizar e vocês vão utilizar, né, elas para você também fazer a pesquisa. Então, seguir os passo a passo para e depois seguir os passo a passo, né? E se for disponibilizar esse vídeo também, que se você não conseguir fazer agora, depois você assiste o vídeo e vê como é que consegue fazer o passo a passo. E no final você vai ter seu próprio banco de dados, né? Ou seja, o seu próprio banco com todos os artigos relacionados sobre aquele seu tema. Ah, Igor, por que eu não quero ter isso não? Mas isso é muito importante. Por quê? Porque você vai conseguir visualizar o que é que a ciência, que a comunidade científica está falando sobre aquele seu tema. Por exemplo, será que existem já estudos clínicos com o seu determinado princípio ativo que você está trabalhando? Como é a toxicidade dele? Será que existe artigo que fala da toxicidade? Então, você fazer essa busca, você vai conseguir ter um leque maior e ver o que é que está acontecendo sobre aquele seu tema. E assim você vai, né? Você não precisa estar pesquisando artigo. Como você vai ter já a lista de artigos, você vai conseguir ir já direto. Não, esse artigo aqui ele fala sobre toxicidade. Então deixa eu ir nele. Aí você vai lá, olha ele e baixa e consegue ler e consegue entender o que é que está acontecendo sobre o seu tema. Então, essa é a atividade que eu deixo para vocês. Pensar em 3 palavras-chave e quando a gente for fazendo aqui o passo a passo, vocês abrem seu navegador ou anota para depois fazer, para vocês no final de todo esse objetivo desse curso que é vocês conseguirem, né, construir um banco de dados de artigos sobre o seu tema e vocês estarem bem mais a fundo do que é o tema de vocês e assim conseguir fazer, ter mais facilidade na escrita do artigo científico de vocês. Então aqui, vamos lá iniciar. Como fazer buscas
né, ou pesquisas mais diretas e assertivas utilizando o Google. Então, pelo que vocês conseguem ver nessa imagem aqui, a gente tem pessoas de nacionalidades diferentes. E como é que elas estão se comunicando? Se cada pessoa de nacionalidade diferente, ela fala um idioma diferente. Elas com certeza estão utilizando o quê? O idioma inglês. E para fazer pesquisa na internet, o que é que você precisa saber? Você precisa saber a linguagem universal. A linguagem que a internet utiliza, né, para fazer busca. Por quê? Vamos pensar, como é feito uma busca de um livro, por exemplo, na sua casa? Como é que você procura? Você vai olhando, né, para ver se acha aquele nome. Mas na internet, como é que se faz? Você vai olhando? Não. A internet é diferente. Você faz busca pelas palavras e não pela figura. Hoje já até tem, né, métodos pelo Google, sei lá o nome, eu esqueci, que você utiliza imagens, mas ele ainda precisa melhorar bastante a inteligência artificial por trás dele. Mas a busca por palavras é a forma mais fácil, direta e que vai sempre existir. Então, a gente saber entender como usar as palavras para conseguir achar e extrair essas informações do site e identificar onde que está é muito importante. Então, vamos lá aprender como fazer pesquisas avançadas utilizando o Google. Porque se a gente entender como é que funciona no Google, nós conseguimos fazer em qualquer outro site. Então, vamos lá. Antes de a gente iniciar, a gente vai aprender aqui 5 pontos que são ferramentas que são muito importantes que tem no Google e tem vezes que passa despercebido por nós. Então, as ferramentas são aspas, filtros, palavras-chave e variações e combinações. Então, para que serve essas aspas, esses filtros, essas palavras-chave para quando eu vou fazer uma pesquisa no Google? Ela serve como um cone direcionador. Ela vai colocar você mais perto do que do 10, ou seja, daquela sua informação, daquilo que você deseja achar. Então, primeiro, vamos falar das aspas. Quando é que eu devo utilizar as aspas? As aspas você deve utilizar quando for para procurar termos específicos ou procurar frases específicas. Então, vamos ver um exemplo de como usar. Como utilizar as aspas, né? Então, aqui, olha, eu não sei se vocês estão conseguindo ver esse GIF aí, mas existe uma diferença. Dá pra ver. Dá pra ver? Beleza. Eu não sei se vocês estão vendo uma diferença. Eu coloco aí o termo drug delivery sem as aspasinhas. Olha a quantidade de resultado que vem. E quando eu coloco com as aspas, olha só como o resultado muda. Não deveria ser igual porque a palavra é a mesma? Não, isso muda por quê? Porque, olha, quando a gente utiliza as aspas, o Google identifica que a gente está atrás exatamente do termo, ou seja, do termo drug delivery. Mas quando a gente não utiliza as aspas, o Google está identificando o quê? Que a gente está pesquisando a palavra drug, a palavra delivery e a palavra system. Tudo o que? Separado, entendeu? Então, quando você for procurar um termo ou uma frase específica, você deve utilizar as aspas. Então, vamos lá para a próxima. Então, usar as aspas, ela confere o quê? Mais precisão à sua busca. Agora, filtro, que são a parte de ferramentas. Para que serve isso aí no Google? Olha, ela serve para dizer a nacionalidade do site, o idioma e a data da publicação. Você quer saber, né, lá no Google, através das ferramentas, quais são as últimas coisas que foram publicadas sobre aquele determinado tema nas últimas 24 horas. Então, ele vai lhe mostrar. Eu quero saber na última semana. E assim ele vai lhe mostrar. Eu posso personalizar isso também, de definir uma data, né? De 2010 a 2012. O que é que estava sendo falado daquele período. E assim você pode fazer essa busca, fazer essa pesquisa. Então, como é que a gente usa essas ferramentas? Utilizar as aspas filtro, né? Os filtros na busca para períodos determinados. Então, aí eu faço a busca, venho lá em ferramentas, aí ele vai abrir essas outras opções, né? Em qualquer idioma, eu seleciono a data, o período que eu quiser. Então, voltando de novo aqui, eu venho em ferramentas e vai abrir essa função aqui para eu selecionar. E assim você vai brincando, você define datas, você vai definindo e fazendo assim, né, um filtro da sua pesquisa. Então,
essa é outra ferramenta que tem disponível no Google para você conseguir ter mais facilidade de encontrar algo ou alguma coisa. Próximo. Agora a gente vai falar das palavras-chave. O que são palavras-chave? É aquele exercício lá que eu pedi para vocês fazerem. O que é a palavra-chave? As palavras-chave elas são termos compostos por uma ou mais palavras que elas vão resumir do que se trata o artigo ou o conteúdo daquele tema que você está pesquisando. Ou daquele artigo que você está pesquisando. Então, qual é a importância das palavras-chave? Na internet, o principal elemento que separa o problema do seu público-alvo da sua solução é uma palavra-chave. Como assim, Igor? Vamos lá, entender. Eu fiz uma pesquisa, fiz uma breve leitura e eu tenho que o quê? Anotar. Mas anotar o quê? As palavras-chave. Então, vamos dizer que eu sou um leigo, eu não conheço nada sobre o tema. Então, primeiramente, eu vou pesquisar da forma como eu procuro, né? Da forma tradicional. O que por exemplo, sei lá, cavalo de Troia? Eu não sei, eu entrei no mundo hoje e não sei o que é um cavalo de Troia. Aí vou lá e pesquiso. Dei uma leitura. Será que é o que eu estou realmente pensando? Faço uma leitura na internet dos artigos que eu achei. Faço uma anotação, vejo que cavalo de Troia está relacionado com a Grécia, mas eu vi que está relacionado também com o vírus. Aí eu vou fazer o que agora? Vou utilizar essas palavras Grécia, vírus, para fazer a minha busca. E assim eu consegui ter novas palavras-chave que elas vão me trazer mais sucesso para eu conseguir achar aquilo que eu estou procurando. Então, vamos lá, por exemplo. Se você talvez não entender, você vai entender agora o que são as palavras-chave. Então, vamos pensar assim. Eu cheguei em casa, quase meia-noite, e estou com o fim de comer uma pizza. E eu vou pesquisar lá no Google, pizzarias, para eu poder comer. Sendo que depois de meia-noite, como é que eu vou conseguir comer, né? Que geralmente essa hora aqui em Recife, as pizzarias tá fechada. Então, qual é a busca que eu iria fazer? A busca tradicional. Eu ia fazer assim, pizzarias que fazem entrega depois da meia-noite. Se eu fosse utilizar palavras-chave, eu poderia fazer o quê? Poderia fazer isso, Quais são as palavras-chave dessa frase? Pizzaria, entrega, meia-noite. Ou seja, são palavras que resumem o meu objetivo. Então, as palavras-chave para essa frase aqui, né? Seria pizzaria, entrega e madrugada, né? Madrugada ou após meia-noite. E isso vai diferenciar. Aí você tem que ir utilizando as palavras-chave e assim achando as melhores, né? Que mais definem aquele tema. Então, Ô, professor, diga, pode o senhor falar. me permite Pode comentar. parte, adendo? Você tá aqui para aprimorar ainda mais esse professor, o conteúdo. senhor me permite uma parte, um adendo? Pode dizer, pode falar. Fique à vontade. Então, eu vou tentar trazer esse exemplo aí para mais próximo do pessoal. Pronto, pode fazer. Por exemplo, se você quisesse estudar dissolução de um determinado medicamento ou algum polímero ou o ponto de, como é o nome de, até onde, né, a gente pode trabalhar com aquele polímero em termos de temperatura, né? Então você estaria procurando uma coisa bem específica. Isso. Né, dentro de tecnologia farmacêutica. Aí você, para encontrar essa informação de uma maneira mais rápida, né? Lembrando que há 10, 15 anos atrás, né, os professores eles tinham um certo preconceito com o Google acadêmico, né, porque, de fato, naquele período, as informações de artigos elas não estavam incluídas, não apareciam no Google. Só que hoje em dia, né, as revistas, todas as informações dessas revistas, tal, pelo menos os títulos, né, e os links e tal, eles já aparecem, né? Se você tiver um artigo publicado numa revista boa, eles já aparecem como resultado do Google. E aí, se você souber pesquisar direitinho, né, a informação lá, você pelo menos vai saber da existência do artigo, e a partir da existência do artigo em relação ao mundo, né, em relação a todas as revistas, né, todas as bibliotecas em nível mundial,
A partir disso aí você consegue encontrar o artigo, né? E encontrado o artigo, você tenta baixar no periódico os CAPs, né? Ou até mesmo, por exemplo, já aconteceu comigo de eu estar fazendo um texto e aí eu fazer uma busca e tinha um artigo que era de lá da China. Eu encontrei o artigo lá da China, de uma universidade, né? Na verdade, o artigo era de um professor e tal. E aí, enfim, eu mandei um e-mail para a universidade. E eles responderam, 24 horas depois responderam, E te deu o né? artigo, não foi? E mandou o artigo. Mas, assim, voltando à história, essa questão aí de como você fazer a busca direta no Google, então, ela pode te ajudar a encontrar algumas informações de uma maneira mais rápida e te poupar algum tempo, que tipo, na pós-graduação, tempo e É você muito bom. encontrar coisa é muito importante, né? Então, você pode estar procurando lá por determinadas informações, né, específicas para um recipiente ou para um polímero e tal. Se você souber os termos mais adequados, né, para incluir lá na sua busca, isso aí vai te fornecer a informação de uma maneira mais rápida e ao invés de você ter que ler muitos artigos, né, você vai ter que ler um, dois, três ou os que forem mais diretos para esse teu assunto. Então, se tu estiver buscando lá sobre lá uma determinada informação, né, em tecnologia farmacêutica, escolhe os termos certos, os termos mais adequados e você pode responder a sua pergunta ou pode até transformar aquilo ali, né, E uma numa nova pergunta que você pode responder. escrever até um artigo, algo do tipo, né? Como, por Isso. exemplo, lá, o controle de qualidade, né? Que parâmetros avaliar sobre determinados aspectos de um sistema que não é muito estudado ou que você vai precisar estudar e tal, né? Então, você pode estabelecer isso aí como uma pergunta, né? E o resultado dos artigos você pode transformar até numa revisão. Mas, com a palavra, professor, aí, novamente. Pô, Excelente. excelente colocação aí, né, sua, porque como você falou, né? Antigamente o pessoal tinha muito preconceito com o Google acadêmico, mas hoje ele é uma ferramenta muito boa, onde você consegue achar muita informação. Eu mesmo já tive um exemplo de eu estava fazendo iniciação científica, aí o Jabson deu uma ajuda a mim. Olha, como é teu tema? Aí ele fez uma busca rápida assim para mim e adivinha? Já existia trabalhos que estava fazendo a mesma coisa que eu. Então, veja só a importância de você fazer uma pesquisa, né? Tanto no básica, assim no Google, que é um buscador que todo mundo tem acesso. Você consegue achar muitas informações importantes, consegue saber se aquele seu tema alguém já fez alguma coisa sobre ele. Então, saber utilizar o Google para fazer busca, ele é muito importante, tá? Então, espero que vocês tenham entendido esse processo de palavras-chave e fica esse exercício para vocês, de vocês buscar, né, palavras-chave, pensar em 3 palavras-chave sobre o tema de pesquisa que vocês estão fazendo, de iniciação científica, de mestrado, doutorado, e vocês utilizar isso para vocês fazer a busca dos passo a passo que eu vou dizer aqui, vocês fazer depois ou até no mesmo momento, para vocês assim construir um banco de informações, né, de dados sobre artigos, ou se você estiver procurando sua patente também, para você ter e assim você ir vendo o que é que está falando da literatura sobre esse determinado tema. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar do hífen. O que serve o hífen? O hífen ele serve para eliminar termos indesejados. Então, como é que se utiliza o hífen? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho cavalo de Troia. Se eu colocar cavalo de Troia, olha o que me aparece aqui. Ó, se eu olhar para esse lado aqui, ó, coloca cavalo de Troia, olha o que me aparece. Aparece música de MC Kevinho, aparece várias coisas aqui, nada a ver. Mas, se eu não quero saber o que é cavalo de Troia, e eu coloco menos Grécia e menos música, olha como vai mostrar o resultado. Já esse aqui, ó. O resultado já muda. Ó, ó, já muda. Ele vai falar agora já cavalo de Troia no sentido de vírus. Por quê? Ele retirou. Ó, o hífen serve para meio que eliminar o conteúdo que está relacionado à Grécia, o conteúdo que está relacionado à música. Entendeu? Então o hífen ele serve para eliminar termos indesejados. Aqui agora a gente vai falar das variações e combinações. Então,
As variações, ela aumenta as chances, para que serve, né? As variações e a combinação. Ela serve para aumentar as chances de encontrar o que estamos procurando. Ela também pode ser utilizada, né, para usar mais termos de pesquisas e poder assim, né, ser mais assertivo sobre aquele tema. E o que danado é isso? Variações e combinações. E variações e combinações é basicamente esses dois termos aqui que a gente usa em pesquisa, quando você está fazendo a pesquisa. Ou e and. Vamos ver agora como é que a gente pode utilizar eles. O ou, para que serve o ou? O ou ele requer pelo menos uma condição de correspondência. E o and, ele requer a correspondência de todas as condições. Então, vamos lá. Não sei se vocês se lembram daqui, né, no ensino médio, desse diagrama aqui, diagrama de Venn. Qual é a diferença entre o and e o ou? O and, ele tá o quê? Ele tem o quê? Qual o nomezinho aqui? Qual é o nomezinho dessa parte aqui que eu estou pintando de vermelho? Quem é que sabe? É o I, né? Aqui é o que? Essa partezinha que eu tô pintando é aquele que tá tendo o quê? Interseção, né? Exatamente, a interseção. Onde você tem o quê? Quando você faz uma busca desse um com esse outro, você acha o que são incomuns. Então, quando você usa o AND, você está dizendo o que é comum para essas duas pesquisas que você foi. Já quando você usa o OU, você acha tanto o que está aqui, o que está em conjunto, né, o que é comum nos dois, e o que é desse outro, ou seja, a busca é bem maior. Ou seja, você não consegue achar certinho. Aí eu vou dar um exemplo melhor para ficar mais fácil. Então, para vocês não esquecer, o ou ele é flexível, ele não é exigente. Já o and ele é inflexível e ele é exigente. Então vamos lá ver como é que se usa. O ou ele requer pelo menos uma condição de correspondência. Já o and ele requer a correspondência de todas as condições. Por exemplo, vaga de emprego. Aí para o ou, vamos ver a diferença dessas duas frases. Precisa de professores que falam inglês ou espanhol. Já essa outra aqui, precisa de professores que falam inglês e espanhol. Aí a pergunta que eu fico é, quem é que vai ser contratado? Vamos pensar assim, existe duas pessoas aqui para o ou. Um professor fala inglês e o outro fala espanhol. E tem um terceiro professor que está concorrendo a essa vaga aqui, que ele fala espanhol e inglês. Quem é que vai ser contratado aqui nesse exemplo? Quem irá ser contratado? No caso, né, quem irá ser contratado será os três. Por quê? Porque tanto o primeiro fala inglês, o segundo também fala espanhol e o terceiro fala os dois. Então, nesse caso, por quê? Porque tem o ou. Ele não quer que fale os dois ao mesmo tempo. Ele quer um que fale inglês ou espanhol. Se vir um que fala inglês e espanhol também, tá bom, mas ele não pediu isso. Já nesse outro exemplo aqui, eu tenho o I. O I que é a mesma coisa que and, tá? Em inglês, mas quando a gente vai fazer busca, a gente não utiliza o I, a gente utiliza o and, que é um termo em inglês, que é um termo comum na pesquisa, né? Na busca de pesquisa de artigos e patentes também. Então, esse ele serve para isso, para você dizer que tem que corresponder a todas as condições, ou seja, você precisa falar inglês e espanhol para entrar na vaga. Então, em resumo aqui qualquer um pode ser contratado, quem fala inglês e espanhol, os dois, ou aqui só quem fala inglês e espanhol aqui pode ser contratado. Então, estamos estendidos qual a diferença entre o ou e o and. Aí aqui a gente vê um exemplo da diferença de combinação entre utilizar o ou e o and. Olha só a diferença de resultado que você consegue achar. Você consegue ser mais assertivo, né? Consegue ser mais direto no seu resultado. Consegue achar termos e palavras mais próximos daquilo que você está buscando e não algo que você vai perder mais tempo procurando mais informações. Aqui também você vê utilizando o Google Acadêmico, como você vê a diferença, olha, do resultado. Um aparece 1 milhão, já o outro aparece bem mais, né, o resultado.
bem menos, né? Ó, quando você usa o and, porque você está usando os dois termos. E quando você está utilizando o OA, ele vai achar tudo, né? Igual como eu mostrei lá no exemplo do diagrama de Venn. Aí agora, como procurar artigo científico? Então, vamos falar aqui das bases de dados, né? Falar agora, a gente falou sobre o Google Acadêmico, que é uma ferramenta muito importante para você conseguir pesquisar. E a gente vai falar das bases de dados que são meio que bases de dados pagas, que para você acessar elas, vocês precisam ter a conta, né, na UFPE ou estar logado à internet da UFPE, da Universidade Federal. Na verdade, não só da UFPE, qualquer Universidade Federal, você consegue acessar esses artigos através dessas plataformas, dessas bases de dados que são pagas. Então, onde é que eu posso realizar a minha busca de artigos? Então, existem várias bases de dados, né, que você consegue fazer busca de artigos, como, por exemplo, Cielo, que é uma plataforma aberta, várias. Tenho também essa daqui que eu esqueci o nome. Então, se existe... Springer. Springer. Existem várias bases de dados. Mas qual eu devo utilizar? Se tem tantas assim, eu fico perdido. Então, a gente vai trazer algumas informações para vocês. Mas antes, a gente tem que entender a diferença entre o que é Search Engine e Databaser. Então, a Search Engine é basicamente o que? Fazendo a tradução meio que direta para português, né, seria motor de busca. Então, o que é um motor de busca? Motor de busca é, por exemplo, o Google. O Google, esse outro site de busca aqui que é bem legal, a DuckDuckGo. Ele é bem interessante. O Yahoo, e entre outros. Como é que esses sites eles funcionam? Quando você faz uma busca aqui no Google, basicamente o Google ele sai andando em todos os sites que ele conhece, que está linkado a ele sai procurando aquela palavra. Ou seja, ele vai procurando em tudo que dá. Em tudo que ele tem acesso, ele vai procurando. Já a diferença da base de dados é o que? É que o computador onde aquele site está linkado, ele tem uma quantidade X de artigos, de informações, de textos, vamos dizer assim. Já o Google não, ele sai pesquisando em tudo que tem, ou seja, não só vem artigo, vem coisa de patente, vem citações, vem várias outras coisas, porque ele faz a busca em todos os cantos. Já na base de dados, não. Ela só faz a busca naquela base de dados, ou seja, naquele conjunto de informações que aquele site tem ali. Beleza? Então, professor, essa é a diferença. Oi. Professor, só me permitir um... Pode falar, fique à vontade. Você aqui é a estrela do dia também. É o quê? Comédia. Que brincadeira, rapaz. Olha, Pode sim, falar. mas falando sério. Acho que a tradução mais aportuguesada seria os buscadores, né? Exatamente. Os buscadores, né? Para ilustrar isso que Igor falou, o que acontece, né? Os buscadores, né? Eles vão, de fato, varrer a internet em busca daquela expressão, daquela palavra-chave, daquele termo que você introduziu ou estabeleceu lá, né? Para fazer a busca, né? Se digitar drug delivery no Google, ele vai buscar tudo que tem drug delivery, tudo, de site de livros, de blog, de tudo que está na internet. Isso. A diferença. E aí, no caso, para base de dados, o que acontece? As bases de dados, elas possuem critérios para que determinadas revistas elas façam parte da base de dados, né? Do seu rol de artigos. Né? Sim. Por exemplo, a Web of Science, Web of Science, ela tem os critérios para que as revistas elas sejam indexadas em sua base de dados, né? Então, se você comparar, por exemplo, a quantidade, se você pegar Drug Delivery e colocar na Web of Science e colocar no Scopus, que é outra base de dados, né? Você vai perceber que a quantidade é diferente. Por quê? Porque as revistas, a quantidade de revistas que são indexadas, né,
na verdade, os critérios das revistas que são indexadas no Web of Science são diferentes dos critérios das revistas que são indexadas no Scopus, ou na Scopus. Exatamente. Né? Geralmente, o número de trabalhos que você encontra né, se você fizer uma busca no Web of Science, a quantidade de trabalhos que você vai encontrar, né, no Web of Science é menor do que o Scopus. Porque os critérios, principalmente na coleção principal, no que eles chamam de coleção principal, porque os critérios eles são um pouco mais rígidos. Né? E aí, nesse sentido, né, tem a primeira diferença em relação ao Google, né? A existência de critérios para que os trabalhos eles sejam indexados, eles sejam encontrados, né, lá naquela ferramenta. Então, você vai encontrar, vamos dizer assim, trabalhos um pouco mais elaborados. Né? Talvez essa não seja a melhor palavra, mas assim, os artigos que você vão encontrar, né, numa busca do Web of Science, né, pode ser que vocês encontrem revistas, né, ou, na verdade, trabalhos que são publicados em revistas de fator de impacto um pouco mais elevado, né, no Web of Science, dependendo do que você esteja estudando. Né? Então, esse é um ponto. Né? Porém, né, considerando essa questão aí dos mecanismos de busca, né, e das bases de dados, para um primeiro momento, eu acho muito prático, né, e eu sempre uso, né, uma busca preliminar no Google. Isso. Né, a gente está procurando um artigo rápido, assim, está procurando um artigo sobre determinado tema. Eu jogo no Google mesmo, usando as ferramentas que o professor Igor falou aí, e eu encontro trabalhos bons. Né? A gente tem como fazer isso, né, para encontrar no dia a dia. Agora, se você quer escrever um artigo, aí a revista, ela geralmente vai pedir uma coisa um pouco mais elaborada, né? E mais criteriosa. Aí você vai ter que lançar a mão de ferramentas, né, de artigos, né, para você encontrar artigos. Ou patentes, se for o caso. Né? Porque você vai precisar de uma metodologia, você vai precisar encontrar artigos, você vai precisar falar de artigos. Então, aí, nesse caso, vocês vão ter que utilizar algumas ferramentas. Contudo, já existem trabalhos que utilizam o próprio Google Acadêmico, né? Para fazer esse tipo de busca também. Né? O ponto é que, no final, de posse dos artigos, você vai precisar baixar os artigos para ler, né? E para selecionar. Mas é apenas esse ponto, né, para contextualizar essa questão aí de ferramentas de busca e base de dados. Né? Exatamente. O Google ele é isso, né? Uma ferramenta de busca. O Yahoo também, o DuckDuckGo. Então, acho que obrigado aí, Jobson. Essa palavra aí, bem que é portuguesada, é a melhor forma de traduzir essa palavra. Então, agora a gente vai falar, eu tinha falado no slide anterior, né, dizendo que, como é que eu sei qual é a melhor base de dados? Então, teve esse trabalho aqui, ó, nessa revista aqui, a Scientiometrics, que os caras foram ver qual é a melhor base de dados, né, a comparação entre as 12 maiores. Então, em resumo, o artigo aqui, ó, ele traz algumas bases de dados, né, aí ele diz aqui o nome, o tipo, os tipos de documento que você consegue encontrar nelas e os assuntos principais, porque cada base de dados ela vai ter um foco. Aí vai ter uma que vai ser multidisciplinar, ou seja, vai ser todos os conteúdos. Tem uns que o foco é só apenas computação. Tem outros que é apenas ciência da computação e da informação. E assim vai mudando. Então, se você é de um determinado assunto, se você é de uma determinada área, por exemplo, eu sou da área de TI, da área de ciência da computação, então eu tenho que conhecer aquela base de dados que é específica sobre aquele determinado assunto. E para basicamente o nosso assunto, né, vamos dizer, do assunto da parte de ciências, basicamente as 3 maiores, né, vamos dizer assim, que a gente tem o Search Engine, que são os buscadores, no caso o Google escolar, e a gente tem as bibliotecas, né, Database Bibliographic, que são o Scopus e o Web of Science, onde eles são o quê? Eles são
banco de dados, onde eles vão ter lá, como já explicou para vocês, vão ter revistas que vão estar indexadas e essas revistas vão fazer o banco de dados desses buscadores, dessas dados de base, que são o Scopus e o Web of Science. Então, eles são multidisciplinares. Então, vamos ver aqui agora qual é a melhor data de base. Então, em resumo, não existe uma melhor data de base, né, tipo, para você fazer uma busca. Você vai ter que fazer a busca nas três e ver, né, porque em uma base de dados você vai achar informação, em outra você vai achar, sendo que você tem que ponderar. Será que essas revistas que têm um fator de impacto maior, elas são melhores, ou essas revistas que têm um impacto inferior, elas não são interessantes para mim? Então, você tem que colocar na balança e ver aquilo que você quer para aquele seu trabalho, para aquela sua pesquisa. Mas as três principais bases de dados são essas: o Google Acadêmico, o Web of Science e o Scopus. Então, uma dica muito importante para você, a dica de sucesso aí, é utilizar as principais plataformas de busca. Essas daqui vocês vão conseguir encontrar 99,8%, vamos dizer assim, de todo o conteúdo que é produzido pela ciência, principalmente na parte do assunto relacionado a de ciências, né? No caso, ciências farmacêutica, química. Então, dentre essas três ferramentas aqui, você irá encontrar, eu digo com total certeza, 99% de todas as publicações científicas que são disponíveis, né, pelo mundo. Então, agora, como é que a gente faz para acessar o Google Acadêmico, né? A gente vai lá, bota, acessa esse link, ou vai no próprio site, né, Google, bota Google Acadêmico, vai lá no primeiro link e pronto, estamos aqui no Google Acadêmico. Esse é a cara do Google Acadêmico. Aí, pontos importantes que a gente tem que lembrar. O Google Acadêmico ele também é linkado com o quê? Com a conta Google. Então, se você está linkado à sua conta Google, você vai encontrar essas três coisinhas aqui, quando você entrar no Google Acadêmico. Você vai encontrar a sua carinha aqui, né, da sua conta. Você também vai ter a sua biblioteca e o seu perfil. O seu perfil você coloca também os artigos e publicações que você já fez. E a sua biblioteca é onde vai ter o resultado das suas buscas. Como assim? Vamos lá. Como é que você realiza uma busca aqui no Google Acadêmico? Olha, você coloca aí, estou dando um exemplo aqui que eu vou procurar 3D Printer, né? Estou usando as aspas, né? Você se lembra por que usar as aspas. Então, achei esse resultado aqui de artigos. E agora, olha, eu vou começar o quê? A fazer a minha busca. Então, a busca é como? Escrevo a palavra do jeito que eu quero, né? Do jeito lá, daquilo que a gente aprendeu com as aspas, usando as combinações, né? Ou as variações. Então, faço isso, achei minha busca. Então, a gente já aprendeu como fazer a busca. Então, esse resultado que vocês estão vendo aí é o resultado da busca que a gente fez através dessas palavras-chave que a gente utilizou. E agora, como é que eu vou salvar? Eu achei esse artigo aqui interessante, aqui eu estou passando o mouse. Aqui. Como é que eu posso salvar ele? Eu quero ler ele depois. Olha, não sei se vocês estão vendo, aqui embaixo está aparecendo a opção salvar. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova biblioteca nele. Aperta aqui em criar novo e coloco o nome. Vocês podem colocar o mesmo nome que aparece aqui, 3D Print, para vocês lembrar o que é que vocês estão falando. Pronto, vocês criaram agora uma biblioteca onde vocês vão adicionar os artigos que vocês querem. Olhei esse outro artigo aqui e achei interessante. Então, eu vou salvar ele. Salvar onde? Na biblioteca que eu fiz agora há pouco, né? 3D Print Druck. Tem esse outro aqui também, olha. De 3D Print e tal, em aplicação biométrica. Gostei também dele. Pronto, vou aí e vou salvando ele. Pronto, depois que eu finalizei tudo isso, que eu salvei, os artigos que eu gostei, os artigos que não, eu vou aonde? Eu vou lá em minha biblioteca aqui, Vou em minha biblioteca
E eu vou ter aqui ó, a lista de todos os artigos, né? Quando eu clicar aqui na minha biblioteca, eu vou ter a lista de todos os artigos que eu adicionei àquela biblioteca. E depois eu posso exportar isso para um arquivo Excel e usar meu próprio computador para ver o título, o resumo, ver o nome dos autores. Aí, ó, como é que eu salvo os dados? É na busca de dados no computador. Então, eu venho aqui, ó, eles vão estar na minha base de dados, eu venho exportar, ó, e aqui agora eu tenho as opções de arquivo BibTeX ou CSV. E o CSV, ó, eu tenho aqui a CSV também. Onde ele vai baixar um arquivo em Excel, ó, e aqui ele vai ter ó, os autores, o título, a publicação, o volume, o ano e as informações. Ou seja, eu já consigo saber muita coisa. Se for uma busca maior, né, eu consigo identificar. Agora, que danado é isso, Igor? Arquivo BibTeX e CSV. Isso aí são formatos, né, de arquivos onde tem as informações das publicações científicas. São chamados de metadados. Onde os arquivos BibTeX ele tem esse tipo de formato aqui, ó, que nele vem o título, os autores, o resumo, as informações. E o artigo CSV é um arquivo utilizado para que o conteúdo está separado por vírgulas, por pontos, coisas desse tipo. Então aqui você vê ó, que são separados por vírgula. E é dessa forma que também vem os conteúdos dos dados, né? Vem separados geralmente por dois pontos e ponto e vírgula. E assim você consegue separar utilizando o próprio Excel. Você consegue abrir esses dois tipos. Na verdade, o CSV você consegue abrir no Excel. E arquivos do tipo .bib você consegue abrir em programas específicos, como Mendeley, que são gerenciadores de referência bibliográfica. Mendeley. Aqui eu estou escrevendo só para vocês lembrar. E aqui o Zotero. Ou seja, são dois aplicativos free que vocês conseguem utilizar, né, abrir esses arquivos aqui chamado .bib, arquivo.bib ou também BibTeX. Então agora a gente vai ver como é que a gente faz as buscas de artigos na plataforma do Web of Science. E vamos lá primeiro recapitular. A gente falou sobre o Google Acadêmico, né? O Google Acadêmico ele é uma ferramenta onde faz busca, né? Você faz buscas mais que genéricas e consegue achar muita informação boa também. E eu tenho aqui os buscadores, as bases de dados, né? No caso, o Web of Science e Scopus, que eles são plataformas pagas. Vocês com a internet normal não conseguem acessar. Para você acessar ele, você tem que estar logado com a internet da UFPE ou você tem um acesso a login da UFPE. Então, como é que se faz para a gente acessar esses sites que são pagos, que são base de dados utilizada para fazer busca? Então, existem duas maneiras, que é através da internet pessoal, a internet que você tem em casa, ou pelo acesso à conexão da UFPE. Então, a primeira forma de entrar é através do Periódicos CAPES, onde a gente vai vir aqui em Periódicos CAPES, vai escrever lá no Google, vem no primeiro link, aí eu venho aqui agora nessa parte, nessa abazinha, esse aqui é a cara do site do Periódicos CAPES, eu venho aqui agora, Acesso Café, venho em Acesso Café, venho aqui embaixo, coloco a instituição que eu sou vinculado, nesse caso eu vou colocar o UFPE, né, que sou vinculado ao UFPE. Então, colocamos aí a UFPE, ele vai abrir esse caminho aqui, onde eu vou colocar aqui, ó, aqui é o CPF, e embaixo é a senha que você faz o login para o ID e o IFPE, ou seja, a senha do seu e-mail. Então, é CPF e a senha do seu e-mail. Do e-mail da UFPE, pronto. Aí aqui ó, você já vai estar logado, ó. Você vem aqui em cima, olha, e vai ver, eu vou clicar, ó, Universidade Federal de Pernambuco. Pronto, você já está logado no Periódicos CAPES e pode ir acessar as bases. Então eu venho ali ó, em acervo, lista de base, e aqui agora eu escolho ó, Web of Science. Quando eu clicar, ó, ele vai, vou esperar um pouquinho, ele vai direcionar para chegar no site do Web of Science. E a mesma coisa é do Scopus. Faço isso também do mesmo jeito. Vou lá em lista de base, seleciono Scopus e entro já no site.
Ah, e como é que eu faço para acessar o Web of Science pela conexão na UFPE? Ah, eu tô na UFPE e eu quero acessar o Web of Science. Preciso fazer tudo isso lá? Não. Você só precisa estar conectado com a rede Wi-Fi da universidade. Então, você está conectado aqui, ó, pelo que vocês podem ver, na conexão Wi-Fi da UFPE. Aí eu só preciso digitar Web of Science aqui no Google. Mais ou menos o terceiro link que aparecer, você olha aqui o link, pronto. Como já está logado na UFPE, automaticamente quando você fizer o login, você vai acessar. Aí agora, como é que a gente faz uma busca de artigos aqui no Web of Science? Então, esse aqui é a cara do site do Web of Science, onde você tem aqui os documentos, tem as citações, ele está em inglês, tá? Aqui você tem essa parte aqui que você seleciona. Se você quer todas as informações, mas que informações? Onde você pode só querer fazer a busca, né? Esse site ele facilita isso, onde você pode fazer a busca só por tópicos, pode fazer a busca só por título, só por autor. Ah, eu quero artigo só de um determinado autor. Aí você vai aqui, coloca autor e coloca o nome do autor. Pronto, só vai aparecer artigos daquele autor que você falou. Ah, eu quero artigo só de revisão sobre determinado tema. Você vem aqui e também consegue fazer. Mas aqui eu vou fazer uma busca genérica, onde eu vou colocar todos os campos. E aí, aqui você escreve agora suas palavras. Por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, sempre lembrando, aspa, 3D print. Aqui eu posso adicionar, ó, end, eu quero fazer quem? Eu posso fazer aqui, ó, com drug. Pronto. Aí aqui eu escolho, ó, se eu quero end ou. Aí eu venho aqui, escolho o end ou, né? E venho aqui agora em fazer a pesquisa. Quando eu fizer a pesquisa, vai me aparecer o resultado que eu estava querendo. Aí aqui você pode também você pode dizer também o que você não quer que apareça. Então você vem em pesquisar e agora vai aparecer o resultado. Pronto, esse aí foi o resultado para essa busca que eu fiz, onde eu quero 3D Print e Drug Delivery. Então esse foi o resultado de 98 artigos, né, tanto de revisão como outros. Pronto, então é isso. Isso foi a busca simples, né? Como é que se faz uma busca avançada, então? Na verdade, agora a gente vai, no próximo slide, eu vou explicar como é que a gente faz uma busca avançada. Agora é como é que a gente salva, né? Aí, para a gente salvar, a gente vem aqui, ó, nesse carinha, nessa bolazinha aqui, ó. Ele vai chegar lá, espera um pouquinho, pronto. Eu venho aqui, eu vou selecionar, venho exportar aqui nesse botãozinho exportar e aqui eu tenho as formas de exportar. Eu tenho aquele arquivo lá que eu falei para vocês que era BibTeX e também tenho Excel. Então aqui eu escolho o formato de arquivo que eu quero abrir. Nesse caso aqui, por exemplo, eu vou selecionar, se eu não me engano, acho que é BibTeX. Aí eu seleciono BibTeX, digo a ele quais são as informações que eu quero, né? Pronto, aqui ó, eu vou querer todas as informações, todos os records, ou seja, todo o resultado que apareceu. E eu vou dizer a ele também o que é que eu quero. Ele está dizendo assim, olha, nesse documento só vai ter o autor, o título e a pesquisa, né, que foi feita, o resultado da pesquisa, o título, o nome, todas as informações. E aqui eu posso colocar, eu quero autor, título, source, também um abstract, ou eu também posso colocar full record. O que é o full record? Full record vai vir todas as informações, o nome da revista, quantas citações aquele trabalho teve, vem todas as informações possíveis que aquele arquivo tem, né? Ou seja, vem os metadados. E aí você consegue exportar, e quando exportar, você vai baixar ele. Você pode abrir nesses dois programas que eu falei, o Mendeley ou o Zotero, para abrir esse tipo de arquivos. Pronto. Então, tá salvo aí o arquivo em BibTeX, onde você vai conseguir ver. Agora, como fazer pesquisas avançadas no Web of Science? Ou seja, fazer aquele tipo de pesquisa que eu mostrei lá para vocês quando o Jabson estava explicando do artigo. Aquela pesquisa lá com TS e um monte de palavras. Então, basicamente é aqui. Você vai ter aqui embaixo, olha, um quadradozinho quando você acessar. Esse site aqui está em português porque eu acessei em português, mas se aparecer, talvez vai ter Advanced Search.
Aí você clica nele e vai aparecer essa outra telinha aqui, ó. E essa outra telinha é aqui, ó, é nesse campo onde você vai digitar as informações. Vai digitar TS, colocar um espaço e seguir o que ele está dizendo aqui, ó. Esse quadrinho aqui, ele traz as informações. Então, por exemplo, como é que poderia ser feito um tipo de busca? Seria assim, olha, o TS, ele diz que são tópicos. Então, eu posso fazer, olha, eu quero TS igual e eu quero fazer a busca de todos esses termos. Ou seja, aqui eu estou fazendo busca de quê? Busca de termos... Ô, Igor, Oi. só para puxar um pouquinho. Acho que o pessoal talvez esteja recebendo muita informação. O que acontece? Nessa busca avançada, quando a gente coloca, eu sei que tu vai falar aí, né? TS, né? Ele é o código que vai fazer a ferramenta efetuar a busca no título e no resumo. Então, Isso. se tu digitar Drug Delivery, com o TS, né, igual, e colocar tudo isso entre parênteses, ele vai fazer a busca, considerando que Drug Delivery, né, vai estar no título, né, ou no resumo. Né? Então, é uma estratégia, né, que no caso aí do artigo foi a utilizada. Né? Mas se Isso você foi a mesma colocar... estratégia que foi utilizada naquele artigo. E se colocar TI, acho que é TI igual, aí vai ser só a busca só no título. Só Isso, que exatamente. Aqui, dependendo do ó. assunto, Aqui mostra se você TI. colocar, fizer essa busca assim, você pode perder muita informação, né? Então, Exatamente. isso Porque nem também, sempre as isso, informações vão estar no título, né? então dependendo da situação aí, isso aí tem que ser considerado, né, Quando você vai fazer a como busca, exatamente. para fazer a busca. Só Então isso. pronto. Então, entendido isso aqui, essa é a parte para você fazer a pesquisa avançada. A diferença é, você daquele outro jeito que eu mostrei, você também consegue fazer, sendo que você tem que ir adicionando mais e mais, né? Você vai conseguir. Sendo que essa aqui você consegue ser mais sucinto, você escreve uma vez e fica utilizando isso aqui várias e várias vezes. Esse é no caso, eu digo esse conjunto, né, de informações que você utilizou. Então, se você utilizou agora, você pode utilizar em outro momento para um outro tema que você estiver pesquisando. Agora, a gente vai falar do Scopus. A gente terminou de falar do Web of Science. E agora a gente vai utilizar o Scopus. Ou seja, se você quiser fazer pesquisa no Web of Science, é daquele jeito lá que eu expliquei certinho. Tem a palavra-chave? Tem. Vai lá, abre, coloca lá o termo, seleciona o termo que você quer, se é end ou not, você quer que não apareça aquele termo. Se não quer que apareça, bota o not. Pesquisa, baixa, faz a exportação, né, do dado que você quer, faz a exportação dos arquivos do resultado que apareceu da sua busca, abre no seu Excel ou no seu programa de gerenciador de referência, e assim você vai ter lá o resultado da busca que foi feita, beleza? Então, é isso. Agora a gente... Só recapitulando, isso aí, essa questão aí, tá ligada à busca para artigo. Exatamente. Boa. Tudo isso aí que a gente falou é para artigo científico. E agora do Scopus também, vai ser do mesmo jeito. Aí, aqui vai ser mais fácil. Esse aqui é o primeiro procedimento também. Como é que acesso o periódico CAPES? Vai aqui daquele mesmo jeito. Onde eu vou acessar periódico CAPES, vou lá e no acesso café, vou lá, acesso café. Aí no acesso café eu vou colocar a universidade. Aí na universidade eu vou colocar o meu CPF e o ID UFPE. Nesse caso aí, né, só quem consegue ter acesso é quem está vinculado ao UFPE, quem é aluno de pós-graduação. Aí você vai acessar, né, da login, ele está carregando. Pronto, entrou. Aí quando eu entrar, eu venho lá em arquivos, calma, ele vai mostrar que a gente está conectado ao FPE. E agora a gente vai lá em arquivo, aí vem lista de bases. E na lista de bases eu vou lá agora aqui, procurar Scopus. Vou lá no S do mesmo jeito que o outro. Não muda nada, a única coisa que muda é o nome, né?
que eu fui lá no W, né? E agora eu vou no S. Agora procura aí o Web of Scopus, né? Procura o Scopus. Pronto. Elsevier, que é a base de dados do Elsevier. Pronto, aí tá o Scopus. Eu vou clicar e vai abrir lá o site para eu fazer a busca lá do Scopus. Então, eu vou clicar aí no Scopus, ó, esse daí. E agora, abrir aqui o site. Aí eu espero um pouquinho carregar. E, tcharam, estamos no Scopus. Esse é o site. Então, isso é a forma de você acessar pelo Periodic Caps. Como é que faz para você acessar pela conexão da UFPE? Desse mesmo jeito. Do mesmo jeito da Web of Science. Então, tem que estar conectado à internet Wi-Fi da UFPE ou qualquer instituição federal, né? Aí você vai no Google, escreve, né, o termo Scopus. Aí eu procuro aí, coloco Scopus. Pronto. O primeiro site que aparecer, eu posso clicar. Se estou conectado a um Wi-Fi de uma instituição federal, da UFPE, ele já vai abrir. Então, aí eu já estou no site do Scopus e esse é a carinha dele. Agora, como é que a gente faz a busca de artigos aqui no Scopus? Então, ele está demonstrando aqui que você tem os documentos, os autores, as filiações. Então, eu clico aqui em Documentos. Aqui, o próprio Scopus ele já mostra, olha, você quer fazer uma busca por onde? Pelo título do artigo, pelas palavras-chave e pelo abstract, correto? Correto. Então, é isso que eu quero. Eu quero fazer uma busca que as palavras estejam nos artigos, esteja nas palavras-chave, no título e num resumo. Então aqui eu venho aqui do lado e coloco os termos. Aqui eu seleciono também se é end ou não e aperto lá em pesquisar. Pronto, esse foi o resultado. 3D Print e Drug Delivery. Olha só a diferença de resultado que me veio. Quando eu fiz lá no Scopus, não sei se vocês estão lembrados, foram 94 a busca. E aqui foi 700. Quer dizer que esse é melhor? Não quer dizer que é melhor. Mas que existe a diferença de busca, né, entre isso. Por quê? Por causa daquilo que o próprio Jarvis explicou. As revistas que são indexadas no Web of Science, elas têm um critério maior para ser indexada lá. Já no Scopus, não. São meio que revistas de fator de impacto menor. Mas tem que ter todo esse cuidado quando você vai fazer a sua busca. Pronto, aqui agora, como é que salva? Também do mesmo jeito, olha, eu seleciono todos, como é que eu vou salvar o resultado da minha busca? Então, eu venho aqui eu vou selecionar, né? Seleciono todos aqui, all, eu aperto e seleciono all. Pronto, fui selecionar todos, e aí agora eu venho, BibTeX Export. Aí eu posso também salvar como CSV, que é para Excel, seleciono o tipo de informação que eu quero. Aí você pode selecionar qualquer uma. Pronto. A partir disso, eu vou fazer o que? Seleciono aqui o que eu quero. Você pode escolher isso aqui, CSV ou BibTeX. Seleciona o tipo da informação e dá um export. Pronto. Ele já vai baixar para você o resultado da busca, né? Do resultado. Aí lembrando, esse resultado ele vai vir o que? Ele vai vir o título, o abstract, o resumo, o que é o resumo, né? Vai vir os autores, ele não vem o artigo completo, tá? Porque se fosse assim, ia ser quase impossível, né? Você baixar tudo isso. Aí nesse caso, o que acontece? Vai vir todas as informações dos artigos. Aí você faz a leitura, gostei desse artigo. Aí você vai e baixa esse artigo para fazer uma leitura dele completa. E isso daí serve para otimizar a sua vida, para você não estar lendo vários artigos que não tem nada a ver sobre o tema que você está estudando. Então, a dica de sucesso para você fazer busca, tanto aqui no Web of Science quanto no Scopus, é você fazer uma lista de variações. Ou seja, porque tem vezes que as pessoas escrevem termos diferentes, como por exemplo, não só existe a parte de Drug Delivery. No caso, variações eu estou falando no sentido de sinônimos. Não só existe Drug Delivery, existe Delivery System também, existe Drug Carrier. Então, é bom também você fazer uma lista de variações para assim conseguir
encontrar, né, todo o assunto, todo o conteúdo que fala daquele determinado tema. Então, para a gente finalizar, isso a gente viu basicamente foi como fazer busca de artigos. E agora eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente fazer busca de patentes. Então, a gente vai falar rapidamente para a gente finalizar esse nosso ciclo aqui. Como é que se faz... Ô professor. Oi. O que acontece? Enquanto o senhor vai compartilhando a tela e ajustando as coisas aí, eu posso ir comentando. Tá, pode ir. Um ponto relevante, né? Essa ferramenta, né, de busca de patentes, né, que o senhor falou, ela é paga, ela é ligada também à mesma empresa que tem o Web of Science, né? Só que aí, no caso, são para patentes. O que acontece? Esse buscador deles, né, essa ferramenta, né, ferramenta de busca de patente, né, que não é uma base, é uma ferramenta mesmo para busca de patente. O que acontece? Eles prometem fazer uma busca em nível global nos diferentes escritórios de patentes do mundo todo. Né? Existe aí, eu não me recordo qual é o quantitativo, mas é uma das bases que mais... que faz um maior levantamento, né? Que faz um amplo levantamento em nível de países, né? Então, ela é muito reconhecida com relação a isso. E um ponto que também se deve considerar é que, apesar disso, existe, e isso aí foi quando a gente estava desenvolvendo esse artigo aí, a gente percebeu, né? A gente notou isso, porque o que acontece? Apesar deles dizerem que é uma busca de patentes e considera os diferentes escritórios de patentes do mundo, né, quando a gente considerou os dados das patentes do Brasil, elas não estavam aparecendo, pelo menos a maioria das patentes que a gente encontrou. Quando a gente comparou, né, uma busca prévia no INPI e uma busca com praticamente os mesmos termos, né, nessa base, as patentes brasileiras elas não estavam aparecendo. Exatamente. Pelo menos a maior parte. Então, se vocês forem fazer um trabalho com patentes, né, e se essas patentes, né, elas forem escritas, né, em português, então muito provavelmente vai ter patente que não vai entrar aí nessa base. Então, foi por isso que a gente incluiu, além dessa base de dados, né, global, a gente incluiu uma busca no INPI. E aí, algumas patentes que foram repetidas, a gente só considerou uma vez, né? Mas existiram patentes, né? Porque as patentes do INPI, necessariamente elas têm que ser escritas em português, porque é um pré-requisito para a submissão de patente, é um pré-requisito para a submissão de patente no INPI, é que esteja em português. Então, considerem isso se forem fazer alguma coisa. Exatamente. Como eu mostrei lá algumas patentes podem ficar de fora. Como eu mostrei lá no slide anterior, né? Existem basicamente os dois principais buscadores de patentes, né? Que é o DWPI, que esse site é vinculado também ao Web of Science, ou seja, é uma plataforma onde ela consegue colocar ali quase que, sei lá, 90% das patentes do mundo está naquele site. Sendo que tem essa questão aí do Brasil, que tem visto que não é vinculado. Aí você tem que fazer a busca aonde? No site do INPI. Então, vamos lá aprender a acessar o site do INPI. Vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Então, primeiramente, vai no Google, digita INPI. Pronto. Primeiro site que vai aparecer o quê? O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e Industrial, na verdade, brasileiro. Então, esse aqui é a cara do site do INPI. E aonde é que você vem para acessar as patentes aqui, para acessar o conteúdo do INPI e conseguir acessar as patentes? Então, basicamente, olha, o site do INPI, geralmente, ele de vez em quando ele está tendo atualização, aí você fica meio que perdido. Mas é só você vir nesse daqui, essa parte que sempre tem acesso rápido, e ver alguma coisa relacionada com pesquisa de propriedade intelectual. Então, achou? Você clica nele, vai aparecer esse site aqui, ó. Que você fica pensando, eita, poxa, eu tenho que fazer login, alguma coisa. Não precisa. Você vem aqui, ó, fazer uma pesquisa anônima. Aí você vem e aperta continuar.
Pronto, ele vai abrir agora, aí ele tá perguntando aonde é que você pode ir aqui ou aonde não. O que é que você quer pesquisar? Quer pesquisar marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, o quê? Pronto, você vem aqui e seleciona o que você quer. Nesse caso a gente quer patentes, então ó, clica aqui em patentes e vai aparecer aqui ó, a busca de patentes básica e a busca de patentes avançada. Então, a básica, como é que eu posso fazer? Eu tenho um número, a numeração da patente. Então, eu venho aqui, digito a numeração da patente e dou em pesquisar. Aí ele vai me aparecer a patente. Então, isso é para quando eu conheço a patente. E quando eu não conheço? Quando eu quero fazer uma busca, eu venho aqui em pesquisa avançada, venho em palavras-chave. Aí eu coloco aqui, eu posso colocar essa busca tanto... Eu quero encontrar o quê? No título ou no resumo? Eu quero encontrar no título. Então, deixa eu fazer aqui uma busca no título por córdia. Córdia é um óleo de uma planta. É um óleo essencial de uma planta. Então, vamos lá. Vou pesquisar pelo título por essa palavra aqui chamada córdia. Então, vou dar em pesquisar e vamos ver o resultado que vai aparecer. Pronto. Aí, já me apareceu. Esse foi o resultado. E aqui, do lado, eu vou ter o nome, as numerações das patentes, olha. E aqui eu tenho a numeração de cada uma. E é esse códigozinho aqui, é essa numeração que a gente utiliza nas patentes, tá? Então, quando você for fazer referência da opção, você vai dizer, olha, a patente de número tal, na numeração de pedido tal. E aqui depois você consegue abrir, né? Você clicando aqui, no pedido, você vai clicar nele. Vai aparecer todas essas informações aqui, dele, vai dizer se está sendo paga, né? Se está sendo pago ou não, olha, a anuidade aqui a nona anuidade, porque vocês sabem, né? As patentes, elas são, você tem o direito, mas você tem que estar pagando frequentemente ao Instituto do INPI, né? Então você vem aqui, aí no final você tem aqui, o documento, você clica, diz que eu não sou um robô e aperta para fazer o download. E aqui abriu o documento da patente. Pronto. Então, a gente aprende aqui como é que eu consigo fazer busca de patente pelo INPI. Então, é dessa forma, bem simples. Aí agora é com vocês. Vocês vão clicando com as palavras, com os termos, lá na pesquisa avançada. Aí vocês procuram se você quer aquele termo no título ou no resumo. Beleza? Pronto. Agora a gente vai entrar no DWPI. Mas, para entrar no DWPI, eu preciso estar conectado a quem? Ao Periódicos CAPES. Então, vamos lá acessar o Periódicos CAPES. Para quem não aprendeu, vai aprender aqui novamente. Boto lá no Google Periódicos CAPES, acesso, venho aqui, acesso café, venho em selecionar a instituição, né? No caso aqui o UFPE. Aqui o UFPE. Dou em enviar. Aqui ele vai pedir o CPF e eu coloco a senha do e-mail UFPE. Pronto, já estou conectado aqui ao UFPE. Então eu venho aqui em acervo, lista de base e vai aparecer aqui. Aí eu venho aqui em Web of Science, porque vou ensinar a vocês. Aí aqui ele entrou no site do Web of Science. Tá entrando, tá carregando. Lembrando, isso aqui eu tô fazendo esse método aqui porque eu tô entrando aqui pela internet da minha casa. Eu posso fazer aqui assim, Eu venho aqui, tá vendo aqui no próprio site do Web of Science, eu venho aqui, em pesquisa, ele tá perguntando, olha, você quer fazer a pesquisa com que coleção? Qual a coleção do Web of Science? Sim. Mas eu posso dizer a ele, eu não quero com Web of Science, eu quero do DWPI, que é Darent Innovation Index, que é esse carinha aqui, que é esse banco de dados aqui, que ele vai ter as patentes. Aí, você aprendeu a fazer a busca pelo Web of Science lá comigo anteriormente, aprendeu? Então, você já vai conseguir fazer a busca de patentes. Então, vamos lá. Vou fazer aqui uma pesquisa avançada. Como é que faço? Clico lá em pesquisa avançada e vai aparecer aqui. Aí, seguindo a mesma ideia de artigo, eu coloco TS, né, que eu quero tanto no tópico e no título, do igual, abro parêntese e eu vou procurar patentes aqui sobre um determinado tema. Vamos colocar aqui 3D Printer
and Drug Delivery. Será que existe alguma coisa? Pronto. Fecho. Dou em pesquisar. Pronto, olha. Me apareceu 15, olha. Apareceu 15 o quê? 15 patentes. Então, esse aqui é o resultado, olha. Esse aqui é o título da patente, né? Quem é o inventor, quem é o depositante. Aqui também eu tenho como fazer um filtro. Eu quero patente só de farmacologia e farmácia. Então, eu aperto aqui em refinar. E esse vai ser meu resultado. Aí aqui, tá o código da patente. Que é esse aqui, o código dela. Esse é o código meio que universal dela. Mas se eu clicar aqui, Ctrl e apertar aqui, você vai ver as informações da patente. Mas eu quero ver o material escrito da patente. Como é que eu faço? Se você quiser ver o material escrito da patente também, existe o site também famoso, que o Google é um site maravilhoso, onde você vai o quê? Deixa eu colocar aqui no Google, né? Para ensinar vocês. Aí eu venho aqui no Google e eu vou colocar aqui, Google Patents. Venho no Google Patents, primeiro link aqui, vai ter a mesma cara do Google Patents ele, e eu vou colocar o quê? Vou colocar aquele código lá, que eu achei daquela patente. Então é esse aqui, E aqui você tem, todo o conteúdo, Se vocês não dominar inglês, você pode vir aqui e traduzir, né, que o Google traduz. Fica legalzinho, você consegue ler, e o título da invenção, o que é que fala essa invenção, e as reivindicações, olha, os esclarecimentos. O professor. Pronto, basicamente, pode falar. Se me permite um adendo. Pode falar aí. Você é o mestre. O que acontece? Como Igor falou, existem ferramentas pagas e ferramentas gratuitas, né? Entre as ferramentas gratuitas, se costuma muito também você ir, por exemplo, no SpaceNet, que é o escritório de patentes europeu, e entrar no USPTO, que é o escritório de patentes americano, entrar no IPO, que é o escritório global global em nível de propriedade intelectual, né? E um a um, né? Só que isso dá trabalho e também não fica completo, né? Assim, atualmente a gente tem essas ferramentas, né? A ferramenta paga, que é essa que Igor já mostrou, e também tem a própria ferramenta do Google, né? Que é gratuita e, em certo nível, você também consegue fazer uma busca global. Uma outra vantagem que a ferramenta do Google ela tem para a busca de patentes é que, por exemplo, quem trabalha com produtos naturais, né, óleo essencial, ou quem trabalha até mesmo com fármaco, alguma coisa desse tipo, né, principalmente agora, depois do Covid, né, tem muito material que é escrito em idioma oriental, né, somente chinês. Então, se você for procurar, mesmo que a patente seja escrita em chinês, né, pode ser que você encontre alguma coisa até na Europa, né, mas tudo em escrita de caractere. A ferramenta do Google, o que é que ela faz? Ela consegue traduzir esse material e colocar lá no inglês, né? Não fica 100% fiel, mas você consegue ler Pelo menos entender o que é que fala, exatamente. Entender o conteúdo daquela tecnologia e alguns pontos, né? Principalmente reivindicações. Então, é um ponto muito positivo que a ferramenta de busca de patente do Google tem. Não sei até quando isso vai ficar gratuito, mas até quando estiver, eu acho que é uma boa ferramenta interessante. É uma ferramenta interessante para você utilizar. Mas, resumindo, né, o que foi comentado patente, basicamente, né, existem as plataformas, como eu mostrei aqui, o Web of Science, o Google Acadêmico, o SpaceNet, como já você falou, o IPO, que é uma base de dados lá americana, né, se eu não me engano.
E, Não, é do escritório, o IPO é do escritório internacional, ah, né, é, de que propriedade história intelectual. internacional, é. O USPTO É o que SPTO é o dos Estados dos Unidos. Estados Unidos. Você Então, pode fazer busca, em cada um assim, desse, né? individualmente em cada um desses, né? Mas pensa no trabalho que tu vai ter em fazer busca por cada site desse. A ideia de utilizar o Direct Innovation Index, ou seja, uma base de dados específica sobre a patente, é maravilhosa, porque ela meio que consegue colocar tudo em um único canto, sendo que para isso ela diz, olha, para tu usar tu vai ter que me pagar. Então, essas ferramentas aqui que a gente está mostrando são ferramentas que as nossas instituições, né, de pesquisas, como a Federal, ela disponibiliza, e eu acho que todo mundo tem que conhecer elas para facilitar a sua vida, né, para a pesquisa acontecer de uma forma melhor, você conseguir identificar e assim conseguir se desenvolver mais fácil. Então, gente, é isso. Vocês têm alguma dúvida? Espero que vocês tenham entendido aí. Essa foi a ideia que a gente passou aqui. Espero que vocês tenham aprendido e absorvido, né? Foi muito conteúdo, muita coisa, muita informação. Mas eu espero que vocês tenham entendido.